Por incrível que pareça, né? E aí eu acho que a gente começa a quebrar essa ideia de que o Halloween é uma festa infantil. As crianças, de fato, por que é uma festa infantil? Porque as crianças, de fato, elas tinham uma participação importantíssima no feriado de Samhain. Então, elas, naquela idolatria, naquele paganismo, elas tinham um papel muito importante. Então, isso, do ponto de vista espiritual, é uma herança que os nossos dias recebem, porque nós não podemos ser ingênuos em dizer que esta festa não tem uma influência espiritual e maligna. A adoração não era feita apenas por meio dos sacrifícios. Ela era feita também por meio de toda a festividade, e tudo que acontecia tinha um significado. E todos os símbolos que hoje existem são simbólicos realmente, tem significado baseado no que esta festa originalmente era. Todos, não há exceção. Não tem uma coisa que você possa falar assim, puxa, isso aqui é uma coisa que foi introduzida aqui nos nossos dias. Não, é tudo com origem no princípio, é tudo com origem no paganismo e na falsa adoração. Agora, isso que o pastor Misael falou, queridos, deve marcar as nossas vidas, porque é de muita importância. Se você não entender o que a Bíblia ensina sobre o estado do homem após a morte, você não consegue entender o real perigo de uma festa como esta, Halloween, ou então mesmo de Dia de Todos os Santos ou até de Finados. Não consegue entender e vai ser uma vítima, vai ser uma presa fácil para os enganos diabólicos do mal. Não estou aqui querendo alarmar nem causar falsa polêmica. Eu estou aqui falando uma realidade baseada na palavra de Deus. O pastor Misael citou diversos textos do Antigo e do Novo Testamento. E eu quero acrescentar, pastor Misael, mais um. Porque 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 13, Paulo vai falar assim: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que dormem. Algumas versões da Bíblia vão trazer faleceram. Por quê? Porque são sinônimos praticamente. Falecimento é alguém que está no pó da terra inconsciente e que a palavra de Deus compara com o sono. Por quê? Como o Senhor explicou, né? O espírito, que é o fôlego de vida que Deus dá, que não é a nossa consciência, nós, queridos, não somos o espírito. Nós somos o resultado da junção entre o corpo, né, o corpo físico, e o espírito, o fôlego que Deus sopra sobre nós. Quando ele faz isso, quando há essa junção, então o ser humano se torna alma vivente. Alma não é uma coisa que sai para fora, uma coisa que é espiritual e quando você morre, ela escapa. Não, é você. Você é uma alma. E justamente no seu íntimo é que estão, você é vivente por quê? Porque estão os seus pensamentos, estão os seus sentimentos, estão suas emoções, né? Então isso é uma alma vivente. Quando você morre, o que acontece? O fôlego de vida, o espírito, sai de você e volta para Deus. E fica guardado lá com Deus. E o seu corpo volta para o pó da terra. Ou seja, você quer uma alma viva, você morre. Né? O que havia em você desaparece. Consciência some. Emoções somem. Pensamentos somem. Este é o pensamento judaico. E este é o pensamento escriturístico. Não há um engano maior do que você pensar de acordo com o que os helenistas acreditavam. Pensar conforme os gregos imaginavam, que a alma é imortal e que
ela sai do corpo no sentido de sair a sua consciência, o seu pensamento, a sua inteligência, as suas emoções, não existe isso. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer assim, versículo 16, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Repare, a vida volta com a ressurreição. Ninguém vem vivo em espírito. O espírito entra novamente no corpo morto e aí sim produz vida. É pela ressurreição que as pessoas herdarão a vida eterna. E não sem corpos, como alguns querem fazer crer. Agora, em relação ao que me foi perguntado sobre o simbolismo do Halloween, por que eu expliquei e fiz toda essa explicação agora aqui no começo? Porque eu quero citar, né, as explicações dadas por aqueles que estudam cientistas da religião ou então adeptos, né, dessas festividades. Olha só que interessante isso aqui. Nessa época do Samhain, abria-se esse portal entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, segundo as crenças deles, que dava até direito aos sacerdotes de adivinhar o futuro, por isso que não era um momento temido, era um momento que eles desejavam, porque eles ganhavam também poder com aquilo. Só que entravam também por este portal espíritos extraviados, né? E então eram deixadas oferendas nas portas para acalmar esses espíritos que perambulavam. Os doces e as guloseimas, olha só, também eram deixados doces e guloseimas. E olha que interessante, era para os espíritos dos jovens fantasmas, sem brincadeira, era para os espíritos dos jovens, os doces e as guloseimas. Eles podiam ser tão nefastos quanto os mais velhos. Só que os mais jovens gostavam de doces e guloseimas. Por isso que hoje se pratica doces e guloseimas dadas às crianças, que são as mais jovens. Porque naquele tempo eles tinham essa crença, uma crença pagã. Que mais que eles vão falar? Naquela época, eles faziam uma procissão. Olha que interessante, faziam uma procissão. E nessa procissão, que eles iam para os rituais de sacrifício, eles iluminavam o caminho com lanternas. Eram nabos, que eram as maiores leguminosas, né, que eram obtidas naquela região. Eles tiravam todo o conteúdo, ficava só a parte de fora, e eles então colocavam velas para fazer essas lanternas. E então eles iam andando, mas não era apenas para iluminar o caminho deles, era também para espantar algo, os espíritos malignos. E ao mesmo tempo para dirigir ou iluminar o caminho dos espíritos bons. Então esta era a simbologia da tal da lanterna, que, trazendo para a nossa época, se transforma numa abóbora com rosto. E ganha até uma história. A história, uma lenda de um homem chamado Jack. Diz que ele morreu, mas lhe foi negado a entrada tanto no céu como no inferno. E então, condenado a viver perambulando pela terra como uma penada, ele colocou uma brasa brilhante num grande nabo oco para iluminar o seu caminho, já que ele está condenado a andar nas trevas até o dia do seu julgamento, no dia do juízo final. Este talismã, com o passar do tempo e com a popularidade que tinha outro fruto, a abóbora nos Estados Unidos, foi trocado. O nabo foi trocado pela abóbora. Mas, na verdade, né, foi então a abóbora é a mesma que o nabo, né, mas a abóbora que ganhou popularidade. Então isso é lenda, né? O que de fato existe nessa lanterna, o que de fato existe mesmo, é que ela era usada para afastar os maus espíritos e para conduzir o caminho dos espíritos bons. Veja que loucura é essa.
Alguém vem e pergunta assim, e por que Dia das Bruxas? Né? Porque nós estamos falando aqui dos mortos, dos mortos, dos mortos. Lembram que eu falei aqui na primeira pergunta? Eu falei assim, olha, é uma comemoração aos mortos, mas também é uma comemoração à morte do Deus e, sobretudo, à grandeza da deusa. Então, o que eles tinham era uma deusa, uma figura feminina que era preponderante. Então, nessas religiões, a mulher ocupava o lugar principal. A mulher era a sacerdotisa, embora houvesse homens muitas vezes, né, em algumas ramificações, a mulher tinha um papel principal. Então, esta mulher que, né, com o advento do cristianismo passou a ser chamada de bruxa, deu então o nome ao Dia das Bruxas. Hoje, as religiões panteístas, sobretudo a Wicca, que é a atual bruxaria moderna, se baseia em toda esta origem, né, para trazer os seus estatutos, né, para fundamentar a sua existência. A adoração continua a mesma, a deusa. A adoração continua sendo panteísta, a natureza. Temos que preservar a natureza porque ela é Deus. Continua ainda existindo, e você veja bem, como é forte isso, né? Porque lá no hemisfério norte, a natureza morre nessa época do ano. Por conta do inverno, né? O florido, as colheitas, tudo desaparece, há muita neve. Então, como o Deus está na natureza, ele morre. Ele vai surgir no festival de Uli, mais à frente, que na verdade, coincidência ou não, é o solstício de verão que vai dar origem ao nosso Natal. Qualquer semelhança, queridos, não é mera coincidência. Então, a questão da abóbora, né, como eu falei, é para iluminar o trajeto. Mas não é só isso, não. Velas. Você veja bem que tanto no Halloween, quanto no Dia de Todos os Santos, e sobretudo nos finados, as velas são muito importantes. E em especial, no Halloween, as velas laranja e marrom são fundamentais. Por quê? Porque os antigos celtas, eles acreditavam que estas velas produziam a verdadeira luz para guiar esses espíritos ou para afastar os espíritos maus. Elas eram utilizadas porque essas cores atraíam esses espíritos. Elas eram utilizadas para afastar os maus e para trazer os bons. E também na adoração à deusa e ao Deus. Colocava-se inclusive uma vela maior no altar, né? E fazia-se os 4 quadrantes. Outros, né, com o decorrer do tempo, faziam o chamado pentagrama, que também tem origem nessa celebração. Outras tradições que no Brasil ainda não são tão populares, também eram praticadas. Por exemplo, eles pescavam maçãs em um tonel. Na verdade, isso era uma prática, né, que remetia à adivinhação do futuro. O gato preto é um símbolo fundamental dessa festa. Por quê? Porque os gatos eram objetos de adoração e eles estavam presentes, né? Porque acreditava-se que após um período de silêncio, com a busca da meditação, os demônios, né, os espíritos maus, apareciam na forma de um gato preto. Então, esses gatos representam ou esses espíritos maus, ou para alguns, eles representam as brincadeiras, né, que os espíritos jovens faziam, né? Eles são, né, o lado mais icônico, o lado mais brincalhão, divertido da festa. Só que na prática o que eles representam, os tais espíritos familiares, né, que hoje são muito ditos, né, no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante, espíritos familiares. São aqueles espíritos que atormentam muitas vezes famílias, atormentam muitas vezes
gerações aí de famílias. O caldeirão também fazia parte, né, da cultura e até hoje é um símbolo importante dessa festa, né? Dentro dele, os convidados atiravam moedas e mensagens escritas com pedidos dirigidos ao espírito. Já na Wicca, na bruxaria mesmo, o caldeirão ele tinha um papel mais central, porque era um instrumento de conhecimento pelo qual a deusa tinha conhecimento e também ela trazia prosperidade e fartura quando essas festas eram celebradas. Olha outro símbolo, a vassoura. Olha que interessante, a vassoura, né, diferente do que alguns pensam que é para o transporte da bruxa, na verdade, ela simboliza o poder feminino, né, para limpar todo resquício de coisas más da casa. Aranhas simbolizam o destino e o fio que elas tecem, as suas teias, o meio pelo qual se alcança o seu destino. Os morcegos, eles simbolizam a clarividência, porque eles vêm além da forma. O sapo, ele está ligado ao poder da sabedoria feminina, é um símbolo da lua, né? Um atributo também dos mortos, já que a bruxaria está ligada diretamente às mulheres, né? Então, queridos, você veja, nenhum desses símbolos, nenhum é uma coisa à toa. Tudo isso tem um significado. E a adoração pagã era feita não só pelos sacrifícios, mas por essas coisas. O preto, por exemplo. O preto era uma cor vestida pelos sacerdotes druidas para fazer os sacrifícios. Hoje o preto tornou-se a principal cor junto com o laranja e com o marrom do Halloween. Então, Aldo, nada é por acaso. Tudo faz parte da adoração aos mortos e aos deuses pagãos.